Sejam todos bem-vindos para mais uma trajetória de aprendizado. Agora teremos a trilha do letramento matemático e neste vídeo teremos uma conversa com o professor Ivan sobre a valorização da resolução de problema através de estratégias pessoais e socialização. Diretoria de Ensino, Região de Mauá. Equipe Anos Iniciais. Bom dia, professores, bom dia, professoras. É uma satisfação estar aí novamente com vocês. Claro que seria muito mais interessante se nós estivéssemos presencialmente, né? Mas agradeço o convite da equipe da diretoria mais uma vez. E a nossa intenção hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da valorização de estratégias pessoais de resolução de problemas e a socialização de diferentes procedimentos no ambiente escolar. Que contribuições essas atitudes podem trazer para a aprendizagem dos nossos alunos? Então, é esse o nosso objetivo dessa nossa conversa. Citando esses autores e falando um pouquinho sobre o raciocínio matemático. Então, segundo esses autores, entendemos o raciocínio matemático como o desenvolvimento, a justificação e a utilização da generalização matemática. A gente tem tido muita discussão sobre o trabalho com a álgebra nos anos iniciais, e eu tenho dito, né, que o verbo que traz essa álgebra para a gente é o verbo generalizar. Então, a nossa preocupação no ambiente da sala de aula, de nós incentivarmos essa habilidade em generalizar. Esses autores concebem o raciocínio matemático como um processo que envolve conjecturar, generalizar, investigar o porquê e desenvolver e avaliar argumentos. Nesse sentido, é importante que sejam propostas atividades que possibilitem aos estudantes oportunidades para resolver problemas, utilizando estratégias de resolução diversificadas. Precisamos incentivar as estratégias pessoais para que o aluno realmente possa dar espaço para o seu pensamento, tentar entender o que é importante, o que não é importante, até onde ele agiu, atuou de uma forma correta, e nesse sentido nós explorarmos a questão do erro, o erro como um procedimento natural dentro do processo de aprendizagem. E também incentivar esse aluno a formular os seus próprios problemas a partir de situações que lhes sejam apresentadas, seja em contextos matemáticos ou não matemáticos. Precisamos trabalhar com esses nossos alunos para que eles resolvam problemas, quer sejam problemas no ambiente escolar, quer sejam na vida. Então, para nós discutirmos um pouquinho essa questão da importância das estratégias pessoais, da socialização, eu trago aqui um vídeo com duas crianças e uma situação bem simples, né? A gente imaginar que existe uma calculadora e que a tecla 7 esteja danificada. E eles precisam resolver alguns cálculos. Então, eu propus uma série de cálculos para essas duas crianças, eram crianças que estavam no início do 3º ano, mas a gente vai ver apenas uma delas. E aí eu propus para eles como é que nós poderíamos calcular 47 mais 67 se eu necessitasse de uma calculadora e a tecla 7 dessa calculadora estivesse danificada. Nós vamos ver o vídeo e depois do vídeo, nós vamos comentar um pouco as estratégias que eles utilizaram. « 47 mais 67. Você falou, faço. Como você falou que você faria? 47 mais 68. E eu faria 40 mais 70 e... Foi 70 ou 60? Calma aí.
mais 74. Ó, ela faria 40 mais 74. Vai dar o mesmo resultado? Vai. Mas podia apertar o 7? E aí? Não podia pôr 74? Porque 74 ia ter que apertar o 7. E o 7 está quebrado. Eu só tirei um do 6 e coloquei um no 68. Sim, tá certo. No 66. Mas aproveitando a sua ideia, ó. Vamos escrever aqui, ó. 40 mais 74. Ah, mas o problema tá aqui. Então, você podia pensar outro jeito. Em vez de escrever 74, o que você poderia escrever? 41 mais 73 vai ter o 7. Desse jeito eu já sei como eu ia fazer. Eu ia fazer 45 mais 69. Olha, ele pôs 5 aqui e tirou 5 daqui, que aí não tem o problema do 7, né? 45 mais 69. Eu faria assim, ó. 40 mais 60 Mais 14. 40 mais 60 mais 14. Perfeito. Ia ser bem mais fácil assim. Então, a partir da apresentação do vídeo, nós vimos que o Tiago apresentou esta possibilidade. Para fazer 47 mais 67, ele disse, eu posso fazer 46 mais 68. E vejam, coloquei aqui o registro disso, né, para a gente identificar qual foi o procedimento que o Tiago utilizou. Ele tirou uma unidade do 47 e deu para o 67. Então, ele faz 46 mais 68. Nesse momento, a gente não estava preocupado com o resultado, mas qual o procedimento que poderia ser feito. A Ana Júlia fala que a gente poderia fazer 40 mais 74. Ela também fez aqui uma compensação aditiva. Ela tirou o 7 do 47 e deu para o 67, né? E aí a gente fez essa discussão. Mas será que eu posso fazer isso? Isso aí está correto. O procedimento matemático está correto. Mas ele não veio atender a questão do problema, em que não era possível utilizar a tecla 7. E aí ela percebe, né, que na verdade, apesar de estar correto, ela não está atendendo a solicitação. E aqui eu volto sempre àquela importância, né, do ler e do interpretar, e a todo momento a gente fazer uma volta ao enunciado, para a gente verificar se as estratégias que nós estamos utilizando atendem àquilo que está sendo proposto. E aí, a partir dessa discussão, o Tiago até faz uma consideração. Mas olha, se pegasse e tirasse, né, o 1 do 74, 41 mais 73. Vejam que, de novo, as crianças estão utilizando procedimentos corretos, né, do ponto de vista matemático, mas que não estão atendendo às condições da proposta do problema, que era utilizar uma calculadora em que a tecla 7 estivesse quebrada. Aí, a partir disso, o Tiago faz a proposta. Olha, e se eu fizesse 45 mais 69? E vejam como eu, professor, preciso estar atento ao pensamento do aluno, né, para eu fazer intervenções a partir do pensamento dele. Eu sempre falo que, como professor, né, eu me torno um professor cada vez melhor se as minhas intervenções elas forem ao encontro do pensamento da criança. E aí, por que ele fala 45 mais 69? Eu acho que ele tomou como referência aquele 40 mais 74 e ele precisava eliminar o 7. Então, ele veio até um número que
não aparecesse a tecla 7, por isso que ele põe o 69. Então, do 74 para o 69, ele tirou 5 unidades. Se ele tirou 5 unidades, ele teve que acrescer ao 40, chegando a 45. E a Ana Júlia, né? Aí eu coloquei para ela, olha, mas você poderia pensar, né, nessa possibilidade que você escreveu 40 mais 74. O 40 está ótimo, o problema está no 74. E aí eu poderia decompor o 74 em, por exemplo, 60 mais 14. É uma outra possibilidade. Então, vejam, a partir de uma atividade que parece bastante simples, quantas discussões podem ser feitas, né? Quanto conteúdo matemático pode ser trabalhado se nós dermos voz para que o aluno expresse as suas ideias e vamos aproveitando aquilo que ele vai falando e fazendo algumas intervenções para que ele possa perceber algumas coisas, caso não tenham sido atendidas, como nós podemos fazer para chegar a isso. Tá bem? Então, olha lá, professores, um tema que sempre vem, né, na discussão nossa, nas formações e tal, é a importância da resolução de problemas em aulas de matemática. E conversando assim de uma forma bem breve, como é que eu posso contribuir com os meus alunos para que eles se tornem resolvedores de problemas? Então, nós temos alguns pontos que eu considero fundamentais. A leitura e a interpretação, e isso precisa ser garantido nas aulas de matemática. As estratégias de resolução e as estratégias de cálculo. Incentivarmos os nossos alunos a elaborarem suas estratégias, quer sejam de resolução, quer sejam de cálculo. Garantir que, encontrado o resultado, a gente passe por essa etapa da validação, voltar ao texto e verificar se aquela resposta que a gente encontrou está de acordo com o texto. E para que eles possam ampliar as suas estratégias, a gente garantir a socialização, quer sejam das estratégias de resolução, quer sejam das estratégias de cálculo. E para isso, vamos ver um pequeno problema aqui. Beatriz tem um aquário com 17 peixinhos verdes e 29 peixinhos amarelos. Quantos peixinhos há no aquário? Então, se nós olharmos para esse problema, nós percebemos que ele é um problema do campo aditivo com o significado de composição. Vamos voltar para as ideias do Gerard Vergniaud, dos campos conceituais, e nós verificamos que ele é um problema do campo aditivo. Se nós formos para a BNCC não usa essa terminologia. Então, se nós olharmos lá nas habilidades da BNCC, nós podemos pensar que este é um problema de adição com o significado de juntar. O que é importante? Né, que o meu aluno leia, que meu aluno interprete, e ele fale, então eu posso juntar, eu posso fazer uma adição. E o que nós podemos fazer? Agora, valorizar as estratégias pessoais. Suponham que uma criança fale, olha, eu vou fazer isso por uma adição, vou fazer 17 mais 29. E como eu posso fazer 17 mais 29? Eu posso decompor o 17 em 10 mais 7, decompor o 29 em 20 mais 9, fazer os agrupamentos. 10 mais 20, 30, 7 mais 9, 16, 30 mais 16, 46. Vejam, quando eu dou esse espaço para a criança fazer e verbalizar tudo isso, ela está trabalhando com a decomposição e com a composição de números naturais.
Para isso, ela precisa explorar o conhecimento sobre o valor posicional de cada algarismo. A importância de nós trabalharmos com os números, trabalharmos com a decomposição, trabalharmos com a composição, para que essa criança se familiarize com todos esses conhecimentos matemáticos. Quando a gente propiciou isto, vejam, de forma geral, as crianças trabalham com os algarismos de maior valor. E com isso, elas já podem fazer uma estimativa do resultado, né? De forma geral, a gente começa com 10 mais 20, né? Um procedimento diferente do algoritmo. No algoritmo, a gente vai começar com 7 e com 9, né? Então, a gente valorizar isso. Esse mesmo problema poderíamos pensar em outras estratégias. Claro que a estratégia de resolução, neste caso, é uma adição. Mas para eu fazer esse 17 mais 29, eu, por exemplo, poderia dizer, vou arredondar o 17 para 20, vou arredondar o 29 para 30, para facilitar o meu cálculo. Então eu vou somar 20 mais 30. E aí? Você precisa fazer alguma coisa a mais? Preciso. Preciso retirar aquilo que foi acrescentado e não deveria ter sido. E quanto foi? Eu acrescentei 3 no 17, eu acrescentei 1 no 29. Então o que você vai fazer? Eu vou subtrair 4. 20 mais 30, 50, menos 4, 46. Tem uma outra criança que poderia dizer, eu vou pegar e vou somar 30, só vou mexer no 30. Ao invés de 29, eu faço 17 mais 30. E aí, o que eu preciso fazer? Subtrair 1. 17 mais 30, 47. Menos 1, 46. Então, existem 46 peixinhos no aquário. Puxa, mas eu quero que meus alunos também se apropriem do algoritmo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a conexão desta estrutura que a criança pensou, não necessariamente a criança formulou este registro, mas é muito comum a criança falar, pego o 10 do 17, pego o 20 do 29, né? E a gente produz este registro sobre o pensamento da criança. A partir deste registro, eu posso fazer este algoritmo. Então vamos registrar de uma maneira diferente. Olha o que eu posso fazer, né, para traduzir toda essa sua ideia. E aí eu apresento esse algoritmo e a partir desse algoritmo, vejam, eu vou para o algoritmo convencional, né? Então, o que a gente precisa garantir é valorizar essas estratégias pessoais e apresentar diferentes maneiras. Essas diferentes maneiras, elas têm que ser garantidas no momento da socialização. E na socialização, eu posso apresentar coisas que as crianças criaram, mas eu também quero avançar em alguns pontos. De repente, eles não apareceram na resolução de nenhuma das crianças. E eu, como professor, apresento uma outra resolução para algum ponto que eu queira discutir. É importante que os alunos desenvolvam suas próprias técnicas de cálculo e não fiquem limitados a um único processo. Como nós vemos, né, em várias situações, o cálculo mental, ele precisa ser incentivado. E por que ele precisa ser incentivado? E por que a didática da matemática valoriza tanto o cálculo mental hoje? O cálculo mental estimula e se apoia na compreensão do sistema de numeração decimal e em propriedades das operações, e coloca em ação diferentes decomposições e composições de um número. Quando nós utilizamos estratégias de cálculo mental, nós estamos trabalhando o tempo todo
com o número na sua integralidade. Claro que quando eu decomponho, eu penso nas partes, né? Mas eu estou com o meu pensamento voltado ao número como um todo, e não algarismo a algarismo. As crianças podem aprimorar suas estratégias a partir de suas próprias reflexões, mas também se apropriar de outras. E para que isso possa acontecer, o momento de partilha de estratégias deve ser realizado de forma contínua. Então, dessa forma, o que a gente tem percebido, né, na nossa prática é que criança aprende com professor, criança aprende com criança. E nós precisamos garantir de uma forma contínua esses momentos de partilha de estratégias, quer sejam de resoluções, quer sejam de cálculo. E só para a gente finalizar, eu gosto muito dessa frase, desse pensamento do professor Antônio Novoa: o aprender contínuo é essencial em nossa profissão. Ele deve se concentrar em 2 pilares: a própria pessoa do professor como agente e a escola como lugar de crescimento profissional permanente. Como é importante, né, o meu interesse em aprender, mas como é importante o espaço que nós temos na escola, utilizar os ATPCs, né, para socializar. A gente está falando muito hoje em socialização no ambiente da sala de aula, mas como é importante a socialização no ambiente da escola. Puxa, como é que o meu colega está trabalhando esse assunto? Vamos fazer uma aula em que a gente reúna 2 turmas para eu observar como o meu colega apresenta esse assunto. A hora que o meu colega apresenta esse assunto, eu tenho espaço para observar os meus alunos com mais propriedade. É aquilo que eu digo. Eu, com 30 alunos, comandando a aula, muitas vezes eu não consigo dar conta de perceber o pensamento de cada aluno. Se o meu colega está comandando a aula, eu consigo observar os meus alunos, eu consigo caminhar pela sala e ouvir o que cada criança está pensando, e eu fazendo questionamentos para entender e discutir com ela isso. Tá bem? É isso que eu tinha para conversar um pouquinho com vocês hoje, e agradeço aí mais uma vez a colaboração de vocês, o interesse na participação, mesmo aqui estando à distância. Um abraço a todos. Maravilhoso este bate-papo com o professor Ivan. Para nossa sistematização, vamos elencar algumas ideias trazidas por ele. Precisamos incentivar e valorizar as estratégias pessoais e a socialização das diferentes maneiras que os estudantes pensam. É importante explorar a questão do erro como um procedimento natural do processo de aprendizagem. Neste processo, você, professor, precisa estar atento ao pensamento dos estudantes para realizar intervenções através das boas perguntas. Vale lembrar que nessas intervenções realizadas por você, é possível perceber quais conhecimentos os estudantes já possuem e quais pontos precisam avançar. Temos que dar voz aos estudantes para expressarem suas ideias, seus conhecimentos prévios, para que assim possamos intervir. É fundamental garantir nas aulas de matemática a leitura e interpretação do enunciado do problema. Reler quantas vezes forem necessário, para verificar se as estratégias pessoais atendem ao que foi solicitado. E por fim, o cálculo mental, que estimula e se apoia no sistema de numeração decimal, através da composição e da decomposição. Por isso, é fundamental que os estudantes consolidem este conhecimento. Enquanto professores, às vezes podemos achar que quando se fala em cálculo mental, os estudantes dos anos iniciais não conseguirão dar conta.
Porém, quanto mais estimulamos em utilizar essa estratégia, mais eles avançarão nas resoluções e ampliarão seu raciocínio.